que eu ter que vender pro cara. Porque senão ele vai ficar viciado em usar esse recurso de usar eu para fechar a venda. Eu acredito que ser um líder é você capacitar as pessoas e você dar exemplo. Então, por exemplo, eu vendo todos os dias na minha empresa. Só que eu vendo sempre um para vários, não um para um. Então, o que a gente faz lá? Eu me reúno em grupos de empresários de 10, 20, 30 empresários que eles colocam tipo, como se fosse uma mini live comigo. E ali meio que eu vendo. Porque a venda não é a transação financeira. A venda é a geração de valor, identificação do problema. E tem um monte de teoria em relação à venda, mas a venda é um processo longo, né? Então, os meus vendedores me veem usando argumentos comerciais e tudo mais. Fora que eu invisto também. Hoje eu devo investir uns, sei lá, 15, 20 mil reais por mês de treinamento do meu time comercial. Que eu pago para outras empresas treinarem o meu time para eu ter diferentes inputs ali dentro, né? Porque as pessoas elas têm diferentes formas de aprender, mas eu só tenho uma de ensinar, né? Então a minha forma é através do exemplo. E eu já perdi venda porque eu não intervi, mas eu prefiro que isso aconteça, que depois eu venha, porque senão é muito viciante a sensação, Marina. Outro dia, foi mês passado eu fechei uma venda, eu fiquei me achando uma semana por causa daquela venda. Porque eu entrei, eu fiz o processo inteiro, porque eu vi que eles estavam tendo muita dificuldade com um determinado processo. E quando eu terminei de fazer a venda e o cliente pagou, eram 3 sócios, só tinha 2 na reunião. Eu fiz eles ligar pro terceiro sócio e eu colocar ele na reunião. E a gente fechou. Sem ser agressivo, sem nada. Tipo assim, normal, fechei a venda. Quando terminou, eu falei, agora todo mundo cancela os compromissos e vão assistir essa reunião minha. E fiquei me achando. Então, o ego do empresário, ele que eu ter que vender pro cara. Porque senão ele vai ficar viciado em usar esse recurso de usar eu para fechar a venda. Eu acredito que ser um líder é você capacitar as pessoas e você dar exemplo. Então, por exemplo, eu vendo todos os dias na minha empresa. Só que eu vendo sempre um para vários, não um para um. Então, o que a gente faz lá? Eu me reúno em grupos de empresários de 10, 20, 30 empresários que eles colocam tipo, como se fosse uma mini live comigo. E ali meio que eu vendo. Porque a venda não é a transação financeira. A venda é a geração de valor, identificação do problema. E tem um monte de teoria em relação à venda, mas a venda é um processo longo, né? Então, os meus vendedores me veem usando argumentos comerciais e tudo mais. Fora que eu invisto também. Hoje eu devo investir uns, sei lá, 15, 20 mil reais por mês de treinamento do meu time comercial. Que eu pago para outras empresas treinarem o meu time para eu ter diferentes inputs ali dentro, né? Porque as pessoas elas têm diferentes formas de aprender, mas eu só tenho uma de ensinar, né? Então a minha forma é através do exemplo. E eu já perdi venda porque eu não intervi, mas eu prefiro que isso aconteça, que depois eu venha, porque senão é muito viciante a sensação, Marina. Outro dia, foi mês passado eu fechei uma venda, eu fiquei me achando uma semana por causa daquela venda. Porque eu entrei, eu fiz o processo inteiro, porque eu vi que eles estavam tendo muita dificuldade com um determinado processo. E quando eu terminei de fazer a venda e o cliente pagou, eram 3 sócios, só tinha 2 na reunião. Eu fiz eles ligar pro